Já temos todos os pacotes necessários para o nosso trabalho, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou trazer primeiro um exemplo simples de como relacionamos banco, Python e SQL. Vou explicar a estrutura. Depois disso, eu vou trazer um problema mais complexo, aí nós vamos carregar o arquivo CSV e realizar o nosso trabalho. Vamos lá? Primeiro, observe que eu vou criar um data frame com pandas. Como eu sei que é o pandas, tem aqui ó, PD. PD é o apelido carinhoso que nós demos ao carregar o pandas. Só que é só para evitar você usar pandas o tempo inteiro. Você coloca uma espécie de apelido, é o PD. A função DataFrame converte um dicionário de dados em uma tabela. Um DataFrame é uma tabela com pandas. Como eu sei que isso aqui é um dicionário, abre e fecha chaves. E aí eu tenho pares de chave e valor. Isso aqui é importante para você, ok? Tem que compreender isso. Se não compreender, pergunte. Tem que compreender o que é um dicionário, o que é uma lista, o que é uma tupla em Python. E mais ainda, o que é, claro, um data frame. Eu explico esses conceitos básicos nos primeiros capítulos do curso gratuito de Python. Se tiver alguma dúvida, só deixar a mensagem aí no fórum do treinamento, mas tem que compreender esses conceitos. Isso aqui são estruturas de dados, ok? O dicionário é um conjunto de pares, de chave e valor. Aí eu tenho, por exemplo, a chave, que é o nome, nesse caso é uma string, veja que é um valor primitivo em linguagem Python, e eu tenho uma lista como valor. A lista é um tipo não primitivo built-in. Lembra disso? Claro que lembra, porque eu expliquei nos vídeos anteriores, nesse capítulo, não foi? Exatamente. Então eu tenho chave, que é o nome, uma lista de nomes. Depois eu tenho idade, que é a chave, e como valor uma lista de valores, que representam as idades. Depois eu tenho cargo, que é a chave, uma lista de cargos também como strings. Vamos então converter esse dicionário para um data frame do Pandas. Executa. Vamos visualizar o nosso data frame. Está criado. Observe que é uma tabela, não é isso? Nós, inclusive, podemos usar esse mesmo exemplo para converter um arquivo JSON para uma tabela no Pandas. Eu até comentei sobre isso nos vídeos aqui mesmo neste capítulo. Um arquivo JSON é um arquivo que você pode extrair de uma página web, por exemplo. Ele vem num formato, normalmente, de dicionário. Eu posso pegar esse dicionário e converter para um data frame do Pandas. Então eu pego um conjunto de dados semi-estruturado, converto para um conjunto de dados estruturado e então realizo o meu trabalho. Faremos isso também durante o treinamento. Já tenho a tabela, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa tabela do Pandas em uma tabela do banco de dados. Olha só que legal, hein? Uma pergunta para ver se você está atento ou não. Aonde está armazenada essa tabela nesse exato momento? A tabela se chama dados, ok? É uma tabela do Pandas. Aonde ela está armazenada neste exato momento, antes de executar qualquer outra coisa? Esse data frame do Pandas existe na memória do seu computador neste momento. Quando você criou o objeto dados, foi reservado um espaço de memória e lá foi colocado o conjunto de dados. Se eu fechar esse Jupyter Notebook, o que acontece? Eu perco essa tabela, porque ela só existe na memória do computador. Está associada a essa seção do Jupyter Notebook. Mas imagine que eu queira guardar a tabela em disco. Eu tenho algumas alternativas. Eu poderia converter para um arquivo CSV, por exemplo. Mas eu quero guardar de uma maneira estruturada, em um banco de dados. Uma boa alternativa é usar o SQLite. O SQLite, na prática, ele não é um SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Ele é um arquivo onde você armazena dados estruturados. Vou mostrar aqui para você o arquivinho, está em Database. Isso aqui é um banco de dados. Aqui dentro eu posso criar quantas tabelas eu quiser, eu posso carregar os dados e aí eu posso usar a linguagem SQL. Sem a complexidade de ter que instalar e configurar MySQL, PostgreSQL, Oracle e assim por diante. Por que você usaria o SQLite? Por várias razões. Primeiro, você quer usar a linguagem SQL rapidamente. O que você quer é consultar os dados. Eu não quero ficar armazenando dados, eu quero consultar rapidamente. Você usa o SQLite. Você precisa executar um trabalho, cria um data frame do Pandas. Tem que salvar o seu resultado em disco para poder continuar o trabalho no dia seguinte, quando você chegar lá no escritório. Você pode salvar também no SQLite, no banco de dados. Eventualmente, você pode pegar esse arquivinho do banco de dados e colocar isso em uma aplicação web. Você pode colocar isso, inclusive, em uma aplicação para smartphone. O SQLite é muito usado em apps de smartphone. Você acha que a app de smartphone não tem banco de dados? Claro que tem, é tudo, inclusive, com SQLite em muitas situações. Então, eu preciso
criar esse banco de dados. Eu posso vir aqui agora e deletar, se eu quiser, porque eu vou criar a partir do zero. Ou então isso aqui, ó. Eu coloquei para você aqui os comandos para deletar o arquivo via Jupyter Notebook. Se você é usuário Mac ou Linux, vai usar esta linha, com o comando rm de remove. Se você é usuário Windows, você vai comentar esta linha e descomentar a de cima, porque no Windows o comando para deletar é o del. A exclamação indica que eu vou executar o comando aonde? No sistema operacional. Isso aqui é só para comodidade. É a mesma coisa que você vir aqui, botão direito e deletar, mover para a lixeira. Ok? No meu caso, estou gravando a aula para você no Mac, então eu vou retornar aqui o comentário, tirar esse e vou executar. Nesse momento apaga o banco de dados. Olha lá, sumiu o arquivo. Tudo bem, não tem problema. Eu faço o seguinte, eu vou chamar o SQLite 3, que é o meu pacote Python para interagir com o SQLite, vou abrir uma conexão com o banco de dados dentro do database. Vou chamar isso de CNN. Vou executar. Quando eu executo esta célula, olha o que acontece, é criado o banco de dados. Olha o tamanho do banco de dados. Vou chegar aqui para o lado, 0 bytes. É um banco de dados vazio. Acabei de criar um banco de dados com o SQLite. Uma pergunta que você poderia ter aqui é a seguinte, não tem que instalar o SQLite, não tem que fazer instalação, nada disso? Não, porque o SQLite é só uma biblioteca na prática. E essa biblioteca já está definida dentro do pacote SQLite 3. Não tem que instalar nada. Isso aqui é fabuloso. Eu não sei se você consegue perceber. Isso aqui é incrível. Eu vou usar a linguagem SQL sem a complexidade de um SGBD. O que eu quero é usar o poder da linguagem SQL. Pronto, já estou basicamente com meio caminho andado. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar dados, que é o meu data frame, vou converter para SQL. Vou gravar isso dentro da minha conexão, que se chama CNN. Vou criar uma tabela chamada funcionários. Isso mesmo. Estou pegando dados, que é um data frame, e convertendo para uma tabela chamada funcionários dentro do meu banco de dados. Executa a célula. Pronto. Nesse momento eu levei os dados da memória do computador para o disco. Nesse momento os dados já estão gravados no meu banco de dados em uma tabela. Veja que o tamanho mudou, porque agora eu tenho dados, né? Antes era só o arquivo vazio. Pois bem, eu agora preciso acessar esse banco de dados. Eu quero acessar a tabela via linguagem SQL. É o que eu vou mostrar para você no próximo vídeo. Até lá!